A história da economia no Brasil, dos investimentos, ela já não é pequena. E nós temos diversas fases que nos dignificam ou nos humilham. Felizmente até, vamos falar assim, a gente descobre aos poucos que o problema não é só brasileiro, né? Um livro que vale a pena ler é essa autobiografia do Alan Greenspan. Ele não é nada modesto quando pensa nele, quando escreve sobre ele, né? Mas ele fala com entusiasmo da necessidade de independência, de liberdade dos mercados. O problema é que mercados? No Brasil, agora nós temos a concorrência para a usina de Belo Monte. O que a gente vê? A usina, por uma razão que é difícil de entender, talvez, ela foi induzida a ser assumida principalmente por grandes fundos de pensão. Havia necessidade desse pessoal ter baixado tanto o preço. Isso significa que vai, talvez, beirar o prejuízo e limita demais a possibilidade de compensações ambientais e outras coisas, porque o dinheiro sai de fundos de pensão que no Brasil viraram um instrumento de ação do governo quando ele quer fazer alguma coisa e a economia, a economicidade, aquilo que se propõe, que ele deseja que seja feito, não corresponde a lógicas sensatas de investimento. Então, nessa fase em que o Brasil entra em grandes investimentos de infraestrutura, nós temos que ficar atentos, principalmente àqueles futuros e atuais beneficiários dos fundos de pensão, para não terem o dissabor depois de ver que os fundos estão desaparecendo, os recursos, e que a aposentadoria tão desejada está indo para o espaço, né? E essa aposentadoria dele, assim como a garantia da esposa, dos filhos, né, que dependerem dessa poupança feita durante a vida. Porque os fundos de pensão das estatais, eles são formados com um desconto no salário de quem aceita entrar para o fundo e uma contribuição eventual da empresa. Mas isso na prática, vamos dizer assim, é uma redução drástica do que a empresa poderia pagar ao funcionário se o fundo de pensão não existisse. Ele poderia estar ganhando muito mais, 20% a mais, 25%, e, no entanto, ele se resigna a receber menos para capitalizar um fundo que pode desaparecer em poucos dias. Nós vimos como a Fundação Copel quase quebrou no caso do Banco Santos.
por pouco ela não fica com rombo de 800 milhões de reais. E, pessoalmente, eu tenho visto ações o caso do Pontal do Félix e outras coisas, que mereceriam uma análise policial. Só que não há lei, nós não temos uma legislação que nos dê segurança na questão dos fundos de pensão. É um problema mundial essa questão. Angela Merkel, a Comunidade Econômica Europeia, agora quer regular os fundos de EDGE, não sei qual é a pronúncia exata disso. E o presidente Obama chegou à conclusão que os bancos tinham liberdade demais. E eles estão falando de bancos privados. Aqui no Brasil, as fundações são o braço oculto de governos, do governo federal, dos governos estaduais, e podem estar torrando muito dinheiro, aceitando participar de forma perigosa de investimentos que deveriam custar mais ou nem serem feitos. Então, é bom que todos os empregados de estatais que têm dinheiro em fundos de pensão vejam com atenção, porque a aproximação das eleições é um período de altíssimo risco.